Escuta essa! Cada zebra possui seu próprio padrão de listras, assim como as pessoas têm suas próprias impressões digitais exclusivas. É apenas um mito ou é a verdade? O que você acha? É verdade. Listras em cada zebra formam um padrão único, por isso é impossível encontrar duas zebras exatamente iguais. O elegante padrão preto e branco serve como uma ilusão de ótica para confundir e assustar seus principais inimigos, predadores e insetos irritantes, como moscas tsetse ou mutucas. Esses animais provavelmente estão cientes de como são fabulosos porque passam um bom tempo se limpando. Então, se você vir duas zebras próximas uma da outra, elas não estão se mordendo. É uma rotina de beleza amigável. Ao contrário dos humanos, elas não podem se coçar sozinhas tão facilmente. Então tiram os pelos soltos uma da outra. E eu faço isso. Embora vivam em rebanhos, elas geralmente criam grupos familiares menores. Um macho, várias fêmeas e seus descendentes. E cada membro desse grupo é único quando se trata de seus padrões de listras. Todos os morcegos são cegos. Você acredita? Não, é só um mito. Ser cego como um morcego é uma figura de linguagem. E vem da suposição de que esse mamífero não pode enxergar corretamente. Nos tempos antigos, também conhecidos como antes do século XXI, as pessoas costumavam acreditar que os morcegos eram cegos por seus estranhos padrões de voo. Muitos usam ecolocalização para voar, mas ainda assim todos enxergam. Mais um. As lagostas são monogâmicas e ficam juntas por toda a vida. Verdadeiro ou falso? O que acha? Desculpe acabar com o romance, mas é apenas um mito popularizado por um famoso programa de TV. Na vida real, lagostas não são monogâmicas. Os machos dominantes acasalam com várias fêmeas. E então, uma por uma, desaparecem, apenas para reaparecer em uma mesa de restaurante com manteiga derretida. Não se preocupe, o reino animal ainda tem alguns românticos que permanecem fiéis aos seus companheiros ao longo de suas vidas. Cisnes, lobos cinzentos, castores, águias carecas e gibões, para citar alguns. Você pode ficar com verrugas ao manusear sapos. O que acha disso? É um mito antigo, provavelmente relacionado ao fato de que sapos têm relevos na pele que visualmente lembram verrugas. Mas são apenas glândulas que secretam substâncias que não são capazes de fazer com que os seres humanos desenvolvam verrugas. Não há anfíbios que possam provocar verrugas, mas apertar as mãos de outro humano que tenha verrugas, sim. Vamos em frente. Tartarugas vivem dentro de seus cascos e saem a qualquer momento. É verdadeiro ou falso? É um mito. As tartarugas de conto de fadas e desenhos animados saem de seus cascos sempre que quiserem. Mas, na verdade, dizer que vivem dentro é como falar que as pessoas ficam dentro de sua própria pele. Um casco não é apenas um espaço vazio separado que serve como fantasia. Embora as tartarugas possam se esconder nele para proteção, na verdade ele é parte integrante da anatomia delas. Dê uma olhada na estrutura do esqueleto delas. O casco é fundido aos ossos e elas não podem viver sem ele. O mesmo vale para jabutis. Uma diferença fundamental entre tartarugas e jabutis é que estes passam a maior parte do tempo em terra, enquanto elas são adaptadas para viver na água e, por isso, possuem cascos mais finos e dinâmicos, enquanto os dos jabutis são mais arredondados e abobadados. Próximo. As impressões digitais dos koalas são indistinguíveis das dos humanos. Isso parece verdade? Embora definitivamente pareça que é inventado, é verdadeiro. Se você comparar uma impressão digital humana com a de um koala, dificilmente será capaz de apontar a diferença, mesmo sob um microscópio. Quando os cientistas fizeram essa descoberta, avisaram a polícia, porque essas gracinhas fofas são realmente capazes de confundir a perícia em cenas de crime. Os pesquisadores supõem que as digitais dos koalas melhoraram recentemente, de forma independente em sua história evolutiva. Os parentes deles, como cangurus e wombates, não têm as mesmas características. Os koalas provavelmente desenvolveram essas impressões digitais complexas porque os ajudam a segurar folhas e galhos com mais facilidade. Esses animais são conhecidos como comedores superexigentes. Na verdade, preferem folhas de eucalipto de uma idade específica. E os dedos sensíveis podem ter evoluído como uma ferramenta para identificar as folhas certas pela sua textura. Por sinal, estes não são os únicos mamíferos com impressões digitais humanas. As de chimpanzés e gorilas também são bastante complexas.
Pronto para passar para o próximo? Avestruzes colocam a cabeça na areia para se esconder dos predadores. Mito ou verdade? O que me diz? Não, isso é apenas um mito. Os avestruzes não colocam a cabeça na areia quando ameaçados. Esse mito se espalhou graças à expressão esconder a cabeça na areia. Na vida real, essas aves têm que cavar buracos no solo para seus ovos porque não voam. Para garantir que sejam uniformemente aquecidos, elas põem a cabeça lá para girá-los de vez em quando. Mas os avestruzes ainda têm alguma mentalidade de fuga. Quando se sentem ameaçados, podem cair na areia e ficar perfeitamente parados, fingindo-se de mortos. O peixinho dourado não consegue se lembrar de nada por mais de um segundo. Pode ser tão ruim assim? Se você costuma dizer que tem uma memória de peixe como desculpa por esquecer algo importante, tem algumas más notícias. Vários estudos provaram que o peixinho dourado pode se lembrar das coisas por vários meses, se não mais. Cientistas de uma universidade israelense realizaram um experimento mais fofo. Por um mês, tocaram música clássica enquanto alimentavam o peixe. Eles acreditavam que essa prática o ensinaria a associar a melodia à comida. Em 5 meses, após o final desse período de treinamento, o animal ainda ficava animado e começava a procurar comida toda vez que ouvia a música. Peixe: "Ah, Mozart! Ei, onde está minha comida?" Não está claro exatamente de onde surgiu esse mito ou por que é tão popular, mas algumas pessoas sugerem que foram os donos de peixinhos dourados que começaram, pois se sentiram culpados por manter seus animais de estimação em tigelas minúsculas. Gatos e cachorros são daltônicos. Alguma ideia sobre? Isso não é verdade. Cachorros e gatos possuem uma visão de cores muito melhor do que pensávamos. Este mito é provavelmente apenas um exagero do fato de que cada animal percebe as cores de maneira diferente das pessoas. Estudos revelaram que esses pets podem ver em verde e azul, e também têm mais células sensíveis à luz, conhecidas como bastonetes, em seus olhos do que os humanos. Isso significa que são capazes de enxergar muito melhor em espaços com pouca iluminação. Os olhos dos cães têm menos cones, células sensíveis à cor. É por isso que os cientistas acreditam que a visão aproximada de cores dos cachorros é apenas cerca de 1/7 tão vibrante quanto a dos humanos. Tubarões só podem respirar e permanecer vivos quando nadam. Isso parece real, não? De acordo com uma crença popular, os tubarões só podem respirar enquanto se movem, porque nadar os ajuda a empurrar água por suas brânquias. Embora muitas espécies sejam projetadas dessa maneira, muitas outras, como a dos tubarões enfermeiros, que vivem no fundo, não precisam nadar para bombear água rica em oxigênio para as brânquias. Por sua vez, os tubarões não têm bexigas nadadoras. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, felizmente, o corpo de um animal desses não pode ser comprimido. É por isso que descidas ou subidas rápidas na água são seguras para eles. As lontras marinhas dão as mãos para que não se separem enquanto dormem. Você acredita nisso? Sim, é verdade. Você pode continuar achando isso fofo, mas na verdade, essa maneira de dormir tem um propósito prático. Os cientistas sugerem que as lontras marinhas desenvolveram esse hábito fofo para ficar perto de seus parceiros de acasalamento. Se você segurar a mão da sua namorada lontra firmemente a noite toda, isso reduzirá o risco de ela se acasalar com outro macho durante o seu sono. Sem vergonha! Além disso, dar as mãos ajuda as lontras a se protegerem de predadores porque ficam longe da terra por completo. Se um humano tocar em um filhote pássaro no ninho, sua mãe o abandonará. Mito ou verdade? O que você acha? Felizmente é apenas um mito. Na verdade, os pássaros pais não reconhecem seus filhotes pelo cheiro. Então sinta-se à vontade para colocar os pintinhos de volta no ninho. E faça como a lontra, sempre se segure à sua namorada, para que você não seja devorado. Bom conselho. E aí, pesquisando sobre animais na internet? Bem, muitas pessoas acreditam que os caracóis são apenas lesmas com conchas, mas embora eles sejam parecidos, são espécies totalmente diferentes. As lesmas não precisam de nenhuma concha protetora, já que todos os seus órgãos internos são bem internos. Ficam dentro de seus corpos gosmentos. Elas conseguem impulsionar seus próprios corpos para entrar em locais de difícil acesso, como debaixo de um tronco de árvore, dentro de frestas muito pequenas ou até na biblioteca, fingindo estarem estudando para uma prova. Os caracóis, por sua vez, são firmemente conectados às suas conchas e não conseguem sobreviver sem elas.
Ao contrário dos caranguejos eremitas, que trocam de concha à medida que crescem, os caracóis já nascem com uma concha presa às costas. Os filhotes deles são lindinhos, com aquelas bolhas frágeis e translúcidas que vão se calcificando e se tornando mais duras com o tempo. Fofo. Muitos dos órgãos internos dos caracóis ficam dentro da concha também. Então, se ela for amassada ou quebrada, o animal provavelmente não sobreviverá. Mesmo assim, um caracol consegue reparar pequenos arranhões e rachaduras na concha, com a ajuda de proteínas e do cálcio excretado por seu manto. As tartarugas são muito parecidas com os caracóis nesse sentido, pois ao contrário do que muitos pensam, elas não conseguem deixar seus cascos para trás. O casco de uma tartaruga é parte integral de seu corpo, e apesar de esse réptil ser capaz de esconder sua cabeça e suas patas dentro dela para se proteger de predadores, seu esqueleto é fundido com aquele casco duro. Assim como o esqueleto de qualquer outro animal, o dela cresce com o seu corpo. Os coalas comem só folhas de eucalipto, mas existem mais de 600 tipos diferentes delas. E os coalas comem 30, ou seja, só 5% do que está disponível no cardápio. Então, é preciso ter uma árvore de eucalipto bem específica para alimentar um coala mais exigente. Essas adoráveis criaturas também têm uma coisa em comum com os gatos domésticos. Elas dormem de 18 a 20 horas por dia. Os ursos polares não são totalmente brancos. A pele deles, que fica debaixo daqueles pelos todos, é preta. Eles precisam da cor branca para se camuflar durante suas caçadas. A cor preta absorve o sol melhor do que qualquer outra, enquanto a pelagem branca não bloqueia a luz solar. Os raios passam diretamente por ela. De certa forma, a pelagem dos ursos polares é transparente. Existe um mito de que cães e gatos enxergam o mundo em preto e branco. Na verdade, eles apenas não conseguem distinguir algumas cores. Ninguém sabe ao certo como os cachorros enxergam. Alguns pensam que eles só veem duas cores, que podem ser azul e amarelo, até onde sabemos. Mas eles conseguem ver tons de outras cores melhor do que as pessoas. E os gatos têm uma visão noturna maravilhosa. Eles precisam de 7 vezes menos luz do que um humano para enxergar no escuro. Antes, acreditava-se que as girafas fossem mudas, mas recentemente descobriu-se que elas emitem sons de baixa frequência à noite para se comunicar entre si. Durante o dia, elas não dizem uma só palavra e alertam umas às outras sobre algum perigo de um jeito inusitado, mexendo suas sobrancelhas bem desenvolvidas. Mexendo as orelhas. À noite, certamente é difícil enxergar as sobrancelhas, então elas começam a falar de verdade. Enquanto ainda estamos falando sobre as girafas, vamos comentar que esses animais dormem muito mais que meia hora por dia, mas provavelmente não tanto quanto você dorme. O padrão de sono delas é bem típico. Após monitorar uma manada de girafas, pesquisadores descobriram que elas dormiam à noite e tiravam pequenas sonecas à tarde. No total, cada girafa dormia cerca de 5 horas por dia. As gaivotas podem beber água salgada. Há glândulas excretoras de sal perto dos olhos delas, que purificam a água salgada muito rápido. E os resíduos salgados saem pelas narinas dessa ave. Sim, você adivinhou. Focinho salgado. Os pinguins de Adélia são muito românticos. Eles só têm um parceiro para a vida toda. O macho precisa dar uma pedra para a fêmea se quiser criar uma família. Podemos dizer que a tal pedra é como uma aliança de casamento. Assim como os humanos, porém a fêmea pode recusar o presente. E por falar em amor, as raposas também são românticas. Os machos são bons pais e maridos. Eles dedicam suas vidas a seus entes queridos, cuidam das fêmeas e até catam pulgas de suas pelagens. As raposas macho melhoram suas tocas e participam ativamente da criação de seus filhotes. Os golfinhos conseguem dormir com um olho fechado e o outro aberto. Metade do cérebro sonha e descansa, enquanto a outra metade monitora atentamente o ambiente para se proteger do perigo. Como eu queria ter esse cérebro quando preciso participar de reuniões e aulas chatas. Ei, eu não disse nada, hein? Além disso, os golfinhos controlam suas respirações manualmente. Eles podem até se afogar se o cérebro inteiro adormecer. As lontras marinhas são os dorminhocos mais fofos de todos os animais. No verão, por causa do calor, elas passam o tempo todo dentro d'água. Elas nadam de costas e dormem nessa posição. Os filhotes dormem em cima da barriga da mãe. E 2 adultos ficam de mãos dadas para não serem levados pela correnteza. Os avestruzes não enfiam suas cabeças na areia quando se sentem ameaçados. Na verdade, eles nem enterram suas cabeças. Esse mito se espalhou graças àquele famoso ditado: enterrar a cabeça na areia como um avestruz. Na vida real, os avestruzes precisam cavar buracos na areia para colocar seus ovos.
pois são aves que não voam. Para garantir que os ovos serão aquecidos de forma igual, os avestruzes abaixam suas cabeças para virá-los de vez em quando. Mas essas aves continuam tendo uma mentalidade de fuga. Quando enfrentam alguma ameaça, podem se jogar no chão e ficar totalmente imóveis, fingindo não estarem vivas. Segundo um mito bem popular, os tubarões só conseguem respirar enquanto estão se movimentando, pois o nado os ajuda a empurrar a água para suas guelras. Apesar de muitos tipos de tubarões funcionarem desse jeito, diversos outros, como os tubarões enfermeiros, não precisam nadar para bombear a água rica em oxigênio para suas guelras. Por falar nisso, todos os tubarões não têm bexigas natatórias. Então, se pararem de nadar, provavelmente afundarão. Mas, por sorte, o corpo de um tubarão não pode ser comprimido. É por isso que descer ou subir como um jato não traz problema algum para eles. Cientistas japoneses tocaram gravações de áudio para gatos, para provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam pelo nome. As pupilas dos bichanos se dilatavam e eles mexiam suas caudas, patas ou orelhas. Os gatos ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Tudo isso por causa da evolução. Os gatos se aproximaram das pessoas porque se sentiam atraídos pelos ratos que comiam grãos. Eles viviam perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. Mesmo assim, nós ainda continuamos alimentando todos eles. As aves são os únicos dinossauros sobreviventes. Elas evoluíram a partir dos terópodes, aqueles dinossauros que corriam sobre duas patas. Sim, o Tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, dos avestruzes e até dos beija-flores. Na verdade, os flamingos são brancos. A ave fica rosa por causa do beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado na alga e no camarão que o flamingo come. Você também consegue mudar a cor da sua pele, sabia? Se comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto teor de beta-caroteno presente nesse legume. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre o polvo gigante que encontraram em suas viagens. Por muitos anos, os cientistas acharam que esses monstros de longos tentáculos eram apenas um mito. Mas em 2014, a primeira foto de um polvo gigante foi tirada. Eles existem mesmo. Cientistas registraram um animal que chegou a atingir 13 metros. Os mosquitos, de fato, picam algumas pessoas mais que outras. Os humanos mais apetitosos são os de tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos têm uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha. Então escolha a sua roupa com sabedoria antes de ir acampar. Sabia que é possível colocar um tubarão em transe por 15 minutos? Para conseguir essa proeza, você precisa apertar o focinho desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamada de mobilidade tônica e acontece graças aos receptores que ficam no focinho do animal. Quando são apertados, eles enviam muitos sinais e o cérebro do tubarão não consegue processar todos. O que não ensinaram é como se aproximar o suficiente de um tubarão a ponto de apertar o focinho dele. Essa informação é de suma importância, você não acha? Os elefantes não têm medo dos ratos propriamente ditos, mas esses animais gigantes têm visão ruim e se movimentam muito devagar. É por isso que eles podem se assustar com um passarinho ou qualquer outra criatura como um rato que passar feito um relâmpago por eles. É só susto, nada mais. O camaleão consegue mudar de cor, mas não faz isso para se camuflar. A mudança de cor ajuda o animal a regular sua temperatura e a se comunicar com seus companheiros. Quando a maioria dos cães fica ofegante, pendura a língua para fora da boca. É por isso que muitas pessoas acham que é assim que eles suam. Na verdade, as glândulas sudoríparas dos cachorros ficam em suas patas. Além disso, há outras glândulas sudoríparas espalhadas por seus corpos. Os cães ficam ofegantes para evaporar a umidade de suas passagens nasais, línguas e da parede dos pulmões. Isso também os ajuda a resfriar o corpo. Você pode deixar as vespas em paz, mas não confie que elas farão o mesmo. As abelhas respeitam os territórios humanos, então se você não as incomodar, elas não picarão. Já as vespas são tão mal-humoradas que podem picar você, mesmo se estiver apenas passando perto do ninho delas. Credo, que insetozinho encrenqueiro! Ufa, você está no deserto do Saara. É que você vai participar de uma maratona e a partir desse ponto precisa caminhar 950 quilômetros para chegar ao ponto de encontro. Você quer provar para si mesmo que consegue sobreviver sob qualquer circunstância. Mar aberto, terras geladas da Antártica, selva amazônica. Você já esteve em todos esses lugares. A chave para o sucesso em qualquer jornada é a preparação. Então está levando consigo uma mochila grande, cheia de itens necessários. Uma machadinha para cortar galhos secos. Uma bússola e um saco de dormir. Não dá para confiar no GPS, pois a conexão pode se perder no deserto.
palitos de fósforo, um kit de primeiros socorros, comprimidos para purificar água, uma lanterna. Outra coisa, você precisa de um cachecol, uma bandana e óculos vedados para proteger seus olhos da areia, além de roupas leves que possam cobrir seu corpo inteiro. Uma capa de chuva ou barraca também serão úteis. Você precisa de tudo isso para proteger seu corpo da areia e do sol. E sabe-se lá por quê, também está levando luvas. Não será possível comer alimentos altamente nutritivos. Para digeri-los, seu corpo precisaria de muita energia e líquidos. E essas são as duas coisas mais importantes e escassas no deserto. Barrinhas de cereal ou frutas secas são ótimas opções. Você também precisa de água, de muita água. Então, é mais seguro levar várias garrafinhas do que um garrafão grande. Se esse garrafão furar, você ficará sem água nenhuma. Mas se tiver várias garrafas pequenas, esse risco diminui. A mochila está cheia e você está pronto para começar sua jornada. Um helicóptero o leva para o meio do deserto. Antes de mais nada, você lubrifica suas narinas com um creme hidratante. Isso é necessário para impedir que as membranas da mucosa sequem. O ar quente pode queimar seu nariz e não dá para respirar pela boca, senão a umidade preciosa dela irá embora. Você caminha alguns metros e para. Seria um erro viajar por um lugar tão quente durante o dia. Você começará a suar e a perder muito líquido, mas suas reservas de água são limitadas. O horário ideal para caminhar é a partir do fim da tarde. Nesse momento começa a esfriar. Você precisará se movimentar mais para continuar aquecido. Então, encontra uma árvore caída e amarra uma lona nela. Você criou uma sombra, assim agora é possível dormir. É importante se mexer o mínimo possível para poupar energia. Você abre o mapa e tira a bússola da mochila. Depois, dá uma olhada na rota, olha ao redor e estuda a paisagem desértica para navegar por ela com mais facilidade. Você sente vontade de tomar água, mas não faz isso. É melhor ficar 24 horas sem tomar nada para que seu corpo entre em modo de sobrevivência. Você fecha os olhos e adormece. A areia está soprando no seu rosto. Você se levanta e avista uma tempestade de areia se aproximando. A árvore que está perto de você parece muito frágil. Ela certamente não aguentará a tempestade. É preciso fazer um abrigo urgentemente. Então, coloca seus óculos, amarra o cachecol na cabeça e joga um pouco de água em cima dela para facilitar a respiração. Se você não tivesse um cachecol, precisaria cobrir o rosto com as mãos. Todas as partes do seu corpo precisam estar protegidas com roupas. Minúsculos grãos de areia batem na sua pele em alta velocidade. Apesar da proteção, você sente alguns deles no seu rosto. Não há nada ao redor onde possa se esconder. Poderia ser uma pedra grande, uma árvore, mas não há nada. Agora você precisa encontrar um monte. Durante a tempestade, os grãos não apenas voam, mas também quicam no chão. Se estiver em uma área elevada, a maioria dos grãos cairá para baixo e você ficará mais ou menos ileso. É preciso encontrar uma colina o mais rápido possível, pois já está ficando difícil se movimentar sob essas condições. Você está perdendo muita energia. O jeito é andar um pouco de costas para a areia bater nelas e não em seu rosto. A tempestade está ficando cada vez mais forte, mas felizmente você já está subindo. Você se encontra em um pequeno morro de areia. Aí, envolve seu corpo com a barraca e espera. Cansado, volta a dormir. Algumas horas se passam, você abre os olhos e escuta. Silêncio. A tempestade acabou. Você desmonta a barraca, sacode a areia do corpo e inspeciona o território. A noite está chegando. O sol já não está tão quente. Você pega a bússola e o mapa para checar a rota de novo. Mas no momento seguinte, percebe que a tempestade de areia mudou completamente a paisagem. É muito difícil navegar usando um mapa quando não há nenhum ponto de referência. Você corre o risco de se desviar do trajeto e se perder. Então não dá para saber exatamente para onde ir. Você tem água e comida, e outras pessoas conhecem mais ou menos a sua localização. Nesse caso, é melhor ficar onde está mesmo. Logo começarão a procurar por você, e em algum momento o encontrarão. Você não pode desperdiçar sua energia e reservas. Porém, olha para a bússola, para o mapa e resolve ir para o sentido leste. Você está aqui para concluir uma maratona, custe o que custar. A noite está bem fria, mas o movimento constante o ajuda a se manter aquecido. Você dá uma olhada em seus bolsos e descobre que perdeu os palitos de fósforo durante a tempestade. Pouco depois, avista uma árvore seca. Você parte alguns de seus galhos e os prende à sua mochila. Enquanto caminha, deixa rastros na areia, galhos com pedaços de tecido amarrados nas pontas e fincados no chão. Assim, a equipe de resgate poderá encontrá-lo caso você não consiga chegar ao local combinado.
Amanheceu. O sol já está fritando. Você encontra mais uma árvore, cria uma sombra usando a barraca, bebe um pouco d'água e adormece. À noite, parte os galhos da árvore e volta a vagar pelo deserto. Parece que você está perdido. Sua água está acabando mais rápido do que o planejado. Você está comendo uma barra de cereal e seu corpo está pedindo mais água ainda. A coisa mais importante a se fazer em uma situação assim é manter a calma. O medo suga a energia de qualquer um. Você tenta imaginar que o deserto é sua casa e que o conhece como a palma da sua mão. Isso lhe dá força e confiança para seguir adiante. Você avista as ruínas de um casebre e se esconde em sua sombra. Depois, empilha os galhos e coloca fogo neles usando um espelho. Você precisa do fogo para que a equipe de resgate veja a fumaça. Infelizmente, não há nenhum helicóptero sobrevoando essa região. Então, continua a caminhar quando a noite cai e vê que só resta uma garrafinha de água. Você tenta comer o mínimo possível para que seu corpo não desperdice energia fazendo a digestão, mas isso faz você ficar mais fraco. Agora, sua meta é repor seus suprimentos. Para fazer isso, é preciso esperar amanhecer. Depois, você precisa olhar para o céu, encontrar nuvens e seguir a direção delas. Onde há nuvens, há vida e água. Mas pouco depois, você entende que o sol está quente demais. Você faz uma sombra de novo. Exausto, se deita e adormece rapidinho. O sol mudou de posição e agora está brilhando diretamente na sua cara. O calor o acorda. Você não tem mais uma gota sequer de água, então se levanta e procura por rochas ou vegetação. Dá para tirar água de matos, plantas ou arbustos. Depois da chuva, a umidade permanece debaixo das pedras por um bom tempo. Escolha algumas e veja debaixo delas, mas com cuidado. Escorpiões, cobras e aranhas podem estar escondidos lá. Outra coisa, você precisa olhar para a areia para encontrar algum rastro de animal ou inseto. Os animais sempre vão em direção a fontes de água, então você precisa segui-los. Mas cuidado! Esses rastros podem ser de guepardo ou de mabecos, que são cães selvagens. Você está fraco demais para se defender, então precisa observar esses animais de longe e esperar eles beberem água primeiro. Você encontra algumas pegadas. Um grupo de hienas pintadas está andando ao longe. Você as segue devagarinho. Elas o levam a um oásis. Você espera algumas horas para que elas tomem bastante água. Finalmente, elas vão embora e você pode matar sua sede. Não se esqueça de jogar alguns comprimidos de purificação dentro da água. Mesmo se não tiver esse recurso, é melhor tomar a água. Pior do que está, não vai ficar. Outra coisa, é importante não tomar muita água de uma vez só. Seu corpo está exausto e não consegue processar uma quantidade grande de líquidos rapidamente. Tome devagar, em pequenos goles. Você sente que pode passar horas fazendo isso. Depois, come e enche suas garrafinhas. De barriga cheia, satisfeito e feliz, volta a dormir. Alguns barulhos o acordam. Um helicóptero! Ele está voando bem acima de você. Você grita, balança os braços, mas eles não o veem. É tarde demais para fazer uma fogueira. O helicóptero está indo embora. Pense, pense! Você pega o espelho, capta um raio de sol e o direciona ao helicóptero. Agora sim, eles o viram! Você está salvo.